Sr. Presidente. Senhores deputados, é inequívoco que o Tejo é uma causa comum, isso não está em causa. Tem problemas que não são apenas problemas dos últimos meses e, por isso mesmo, é muito interessante este projeto de resolução, ou melhor, de recomendação do PSD e do CDS, que aponta aqui um conjunto de características, ou melhor, do estado a que chegou o Rio Tejo. Refere ainda que os deputados dos diversos grupos parlamentares têm demonstrado preocupação, mas eu gostaria aqui também de deixar claro, e na sequência da última intervenção do nosso colega, que esta preocupação de última hora com o Tejo dos deputados do PSD e do CDS não deixa de ser extraordinária. E digo isto com propriedade porque, desde o início da legislatura, que os deputados do Partido Socialista têm questionado o Governo sobre o Tejo. Perguntas escritas, mas também, eu própria que faço parte da Comissão de Ambiente, não me recordo de audições regimentais aos senhores ministros, quer à ministra Assunção Cristas no início, quer ao ministro Moreira da Silva, em que não lhes tivesse perguntado sobre o Rio Tejo. E, portanto, senhores deputados do PSD e do CDS, entendo esta vossa vontade súbita em tempo pré-eleitoral, mas aquilo que gostaria aqui de deixar muito claro é que, de facto, o Tejo é uma causa comum e é em função dessa causa comum que nós temos que avaliar este projeto de recomendação. Mas vale a pena nós analisarmos cada uma das 6 recomendações que o PSD e o CDS aqui trazem nesta sua proposta. Começamos pela recomendação para que o Governo proceda a uma avaliação do cumprimento dos acordos com a Espanha e que monitorize os caudais à entrada de Portugal. Eu gostaria de relembrar que a última reunião da Comissão da Albufeira foi feita em 2011. Deveria ter sido feita em 2008. Deveria ter sido feita em 2011, aliás, ficou preparada, mas ainda não foi feita. E, de repente, há poucas semanas, 2 ou 3 semanas, o Governo lembrou-se de que tinha que promover uma reunião da Convenção de Albufeira. Aliás, não deixa de ser curioso, porque os deputados do Partido Socialista, já em 20 de setembro de 2012, perguntaram ao Sr. Primeiro-Ministro como é que ele geria, ou pretendia gerir os transvases com Espanha, e esta relação com Espanha. E perguntámos-lhe, inclusivamente, como é que pretendia o Governo respeitar a Diretiva Quadro da Água, e até lhe perguntámos se o Governo se sentia bem, não foi por estas palavras, pelo facto de não acompanhar esta matéria através das comissões interministeriais e da Convenção da Albufeira. E numa última pergunta, esta pergunta não teve resposta, esta pergunta de 2012 do Sr. Primeiro-Ministro não teve resposta. Numa última pergunta também perguntávamos ao Sr. Primeiro-Ministro se pretende rever a Convenção de Albufeira, porque de facto hoje está desatualizada e é fundamental que se adeque àquela que é a realidade. Quanto à segunda recomendação, que diz, ou recomenda, que se devem avaliar as condições dos contratos de concessão e definição de caudais com as empresas concessionárias das barragens. Senhores deputados, nem nos passa pela cabeça que estes requisitos não estão a ser cumpridos. Nem percebemos porque estão os senhores a recomendar ao Governo que se avaliem as condições de concessão com as empresas. Porque isto é matéria que deve estar em cima da mesa todos os dias e que as empresas estão obrigadas a cumprir. E não queremos acreditar que durante os últimos 4 anos estes procedimentos não se tenham observado, mas aquilo que dá a entender este segundo ponto da recomendação é que eventualmente não tenham sido observados e, portanto, deixa-nos bastante preocupados. A recomendação número 3, que o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia efetue uma investigação
urgente aos incidentes de poluição. Senhores deputados, este é um trabalho do Ministério. Nós sabemos, porque, aliás, este conjunto de perguntas são perguntas que fizemos também sobre estas matérias e só relacionadas com o ambiente. E fizemos um conjunto de perguntas, quer à agricultura, quer ao ambiente, sobre as questões da fiscalização e do acompanhamento dos incidentes que resultam da poluição. E pelas respostas que nos foram dadas, nós chegamos à conclusão que em 4 anos fizeram muito poucas ações inspectivas e de acompanhamento, mas também não é de estranhar, uma vez que, com todo o processo de fusão das inspeções do ambiente e da agricultura e com toda a falta de estabilidade que ainda existe, é natural que o número de ações inspectivas e de acompanhamento seja muito pouco, mas isto é matéria do Ministério do Ambiente, é matéria que o Ministério do Ambiente tem que fazer, senhores deputados, e portanto estranhamos também este ponto 3 da recomendação. Quanto ao ponto 4, que diz que recomenda à APA que apoie tecnicamente a Câmara Municipal de Abrantes. O senhor deputado Duarte Marques, tal como eu, sabe que a APA tem estado a trabalhar em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Abrantes. Sabe tão bem como eu, senhor deputado Duarte Marques. Aquilo que era bom era que a APA arranjasse uma solução. Porque todos estão disponíveis para, como o senhor já disse, para assumir as suas responsabilidades, mas a APA tem que encontrar uma solução e ainda não a apresentou. E, portanto, o senhor sabe tão bem como eu o que se passa com o açude de Abrantes. Recomendação número 5. Que elabore um plano de vigilância, prevenção, controle e mitigação e monitorização da qualidade da água. Nós ainda não percebemos o que é que os senhores querem com esta recomendação número 5, uma vez que existe um sistema de informação de gestão de recursos hídricos, sabemos que não está a funcionar bem, que esteve parado durante 2 anos porque não havia dinheiro para investir, nomeadamente na modernização dos instrumentos de recolha e dos instrumentos de análise dos dados provenientes das recolhas. Sabemos que foi retomado o ano passado. Temos consciência do caos que foi criado nas ARHs com o desaparecimento destas entidades e com a perda de autonomia. Paralisaram-se os serviços. Ainda hoje tive a oportunidade de confirmar a última informação sobre qualidade da água no CNIR é de 2013. Não quer dizer que não haja mais, mas a última publicada no CNIR, consulta de hoje, de há poucas horas, é de 2013. E eu nem quero acreditar que não existam dados, só que não têm sido publicados onde deveriam estar a ser publicados. Hoje de manhã, a última informação era de 2013. E, portanto, não entendemos, senhores deputados, porque o sistema existe. Existe, mas não funciona. Portanto, o plano existe, senhores deputados. E, portanto, o Partido Socialista passou a legislatura a pedir por escrito à senhora Ministra Assunção Cristas, ao senhor Ministro Moreira da Silva, informação sobre o estado da arte dos recursos, da gestão dos recursos, dos problemas e pedindo respostas. E eu, há pouco, estava a ouvi-lo falar na Convenção das Albufeiras e não deixou de me vir à memória uma audição que aqui tivemos logo no início desta legislatura, em que, questionado o responsável pelas marachas do Tejo, o responsável fez uma cara de admiração e teve depois de ir ver o que eram as marachas do Tejo. E, portanto, é a mesma coisa da Convenção das Albufeiras, partindo do princípio que as albufeiras não são aqui conjuntos de água que são retidos por represas, mas que é uma localidade onde foi assinado o documento entre as partes, a Convenção de Albufeira. E, portanto, nós temos vários problemas. Temos o problema das marachas, temos o problema dos diques, temos os problemas das margens, temos o problema da salinização dos campos agrícolas, que cada vez vai mais para cima, corre o Tejo mais para norte e que é uma realidade. Eu relembro que no Concelho de Santarém,
os campos estão a começar a ficar salinizados e, portanto, são problemas sobre os quais temos questionado o Governo, mas sobre os quais não temos tido resposta. E por isso lhe digo, Sr. Deputado Duarte Marques, que a preocupação com o Tejo, que é uma causa comum de todos nós, não é uma preocupação que o Partido Socialista tenha tido agora, apenas em véspera de ato eleitoral. Mas aquilo que podemos concluir é que o Governo foi inoperante em relação à gestão dos recursos do Tejo durante esta legislatura. Não nos conseguiram dar respostas, Sr. Deputado. Aliás, questionados sobre as matérias que já aqui lhe referi, poucas ou nenhumas respostas nos deram, a não ser que iriam ver, que posteriormente nos dariam informação, mas até hoje, sobre o Tejo, pouco ou nada nos disseram. E, portanto, senhores deputados do PSD e do CDS, vêm, no final desta legislatura, fazer eu diria que frete, se me permitem usar a expressão, ao Governo. E isso mais não é do que o reconhecimento da incapacidade deste Governo olhar de forma responsável para o Tejo. Aliás, estas recomendações que aqui vêm, que achamos que são pertinentes, mas que no fundo são redundâncias, porque vêm recomendar ao Governo que faça aquilo que deve fazer, que deveria estar a fazer, mais não são do que o reconhecimento da incapacidade do Governo para gerir a questão do Tejo e de intervir para resolver não só os problemas que resultam da gestão do recurso da água nas suas diferentes vertentes, mas também daquele que é o bem-estar da população, dos problemas relacionados com a agricultura, do lazer, enfim, de todas aquelas atividades que decorrem do Tejo, com o Tejo e para o Tejo. E também de não colocar em cima dos autarcas responsabilidades que não são dos autarcas, mas que são do Governo. Muitas devem ser partilhadas, mas há aqui responsabilidades que são do Governo e tenho a ligeira sensação que neste documento os senhores, uma vez mais, estão a evitar responsabilizar-se por aquilo que é matéria da responsabilidade do Governo. Mas, senhores deputados do PSD e do CDS, em final de legislatura, o PSD e o CDS vêm apresentar este projeto de resolução, que não deixa de ser interessante, que recomenda ao Governo que em poucas semanas faça aquilo que não conseguiu fazer em 4 anos. No entanto, queria aqui reafirmar que o Tejo é uma causa comum. Aliás, o Sr. Deputado Duarte Marques passou pela mesma experiência que qualquer um dos deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, que nos deu um ensinamento. Quando matérias tão importantes e tão determinantes e tão vitais, não só para a vida do nosso distrito, mas também para a gestão dos recursos nacionais, são partidarizadas, as coisas não resultam bem. E, portanto, independentemente disso, e queria deixar-lhe aqui a nota de que temos a noção de que os senhores, ao apresentarem uma recomendação ao Governo, a poucas semanas antes de terminar a legislatura, para que o Governo faça aquilo que não fez durante 4 anos, estão aqui a cavalgar a onda do próximo ato eleitoral, mas o Tejo, para os deputados do Partido Socialista, é uma causa comum. E, por isso, tudo aquilo que for em benefício do Tejo terá sempre o nosso apoio e o nosso entendimento, a nossa procura de entendimento. Muito obrigada.